Salve, família vascaína! Que situação, hein? Que terça! A gente secando ali os times que estavam na parte de baixo da tabela atrás do Vasco, ali no Z4, para não passar o nosso Vascão. E pelo visto, deu certo, graças a Deus, né? O Vila Nova acabou empatando com a Tombense, o Novo Horizontino e o CSA perderam os seus jogos, mas na parte de cima da tabela aí já deu um pouco ruim, né? Porque o Bahia ganhou o seu jogo, Chapecoense, Sport e o Cruzeiro também ganharam e aí fecham o G4. A situação que fica é que não está muito distante, né? O Cruzeiro fecha o G4 com 7 pontos, o que realmente complica a nossa visão perante o Vasco voltar à elite do futebol brasileiro são as atuações e o treinador Zé Ricardo, que não consegue dar um padrão pro Vasco, não consegue ajeitar o time, claro que passa pelas limitações do elenco, o time é horroroso, mas também o Zé Ricardo, cara, trazer uma informação exclusiva aqui de um jornalista que me faz, porra, Zé Ricardo não tem nenhuma visão realmente de bola, mas segundo o Anderson Conceição, o grupo tá com ele, se liga só. Realmente a gente está fechado com o nosso treinador, a gente acredita no trabalho. Infelizmente a gente começou a Série B ainda não tendo um resultado positivo, mas o time vem evoluindo. No último jogo a gente acabou 0-0, a defesa acabou não tomando gol. E amanhã a gente tem um grande jogo e o nosso maior objetivo é conseguir essa primeira vitória para tirar todo desse início aí que foi negativo para a gente e dar um start aí na nossa vitória na Série B. Nessa coletiva, o Anderson Conceição também falou aí da reunião que teve com a Força Jovem, da cobrança que eles fizeram ali. Ele vai falar aqui com a gente, ó, se liga só. Sim, teve uma reunião aqui, uma reunião bastante produtiva. A torcida veio nos cobrar e também veio nos apoiar. Está fechado com a gente. A gente sabe que a gente vive um outro momento, outra fase. Então, quanto mais a gente tiver torcida, jogador, diretoria, todo mundo junto, as coisas tendem a andar pelo caminho correto. Então acho que tem que ser assim nesse ano de 2022. Tem que estar todo mundo andando no mesmo trilho para querer o bem do Vasco. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Se você é novo aqui, meu nome é Thiago. Sejam muito bem-vindos ao canal Vasco em Família e também ao canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Se não for inscrito, já dá aquela moral, se inscreve aí, deixa aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Hoje é dia de Vasco e realmente a gente tem que ganhar e de qualquer forma 3 pontos na conta para a gente encostar lá no G4. Como o nosso zagueiro Anderson Conceição disse aí, a reunião, né, a cobrança ali da torcida foi para o Vasco caminhar aí de volta à elite do futebol brasileiro. União no objetivo, mas é difícil acreditar nessa situação quando você tem um presidente que se chama Jorge Salgado. E parece que o cenário que ele está construindo é que realmente o Vasco não suba, porque ele quer aí mais rápido possível implementar a SAF e precisa mostrar quanto pior melhor, na minha opinião, para esse presidente que está hoje aí na cadeira do Vasco. Mas antes vamos falar um pouquinho de bola, porque hoje é dia de Vascão e realmente a gente precisa muito dos 3 pontos. Né? O Cruzeiro está aí com 7 pontos, é o último ali, 4ª colocação no G4, então o Vasco vai se aproximar bastante aí, ficando a 1 ponto apenas. Então o campeonato está apenas começando, mas o que deixa a gente muito triste é realmente o desempenho do Vasco, que é terrível, é horroroso. 3 partidas muito ruins, talvez as 3 piores partidas da história do Vasco da Gama. E aí quando a gente vê comentários como esse aqui, uma informação como essa aqui, a gente desanima em relação ao trabalho do Zé Ricardo. Realmente eu entendo que o elenco do Vasco é horroroso, né? Mas esse tipo de informação aqui, cara, me desanima. Porque o Lucas Pedrosa, né, um dos passadores de pano aqui do YouTube, colocou o seguinte no seu Twitter, tá aí, ó. Exclusivo, Bruno Nazário teve uma conversa franca com o Zé Ricardo e pediu para ser utilizado mais como meia, sendo o reserva imediato de Nenê. Ele entende que não rende na ponta, como vem sendo utilizado e prefere jogar em sua posição de origem. E aí a gente sempre, cara, quando faz aqui pré-jogo, pós-jogo, a gente vem falando sobre isso. O Bruno Nazário, ele não vai render na ponta, o cara não tem físico para isso, para ajudar a marcar, para depois imprimir velocidade. Todo mundo, eu, professor, Gleiber, nossos convidados quando participam com a gente fala disso e olha que a gente não entende de nada. E um treinador que vive disso não teve essa visão, precisou ali o jogador para falar com ele, ah, Thiago, mas é falta de opção. Cara, mas não utiliza o cara ali, o cara não vai render, isso é fato.
Ele não tem característica para render do lado do campo. E aí o Zé Ricardo diversas vezes forçou ele ali, custou uma eliminação na Copa do Brasil, apesar que naquele jogo ele fez o gol, mas foi muito mal, fez só o gol e aí acabou o time do Vasco, não consegue atacar pelos lados, não consegue imprimir velocidade. Foi assim na estreia contra o Vila Nova também, um time muito apático na frente, então precisou o jogador aí falar: Zé Ricardo, enxergue, por favor, eu não jogo ali. Então realmente isso me desanima bastante em relação ao trabalho do Zé Ricardo. E aí, família, vamos falar aqui a provável escalação do Vasco, mas antes o GE destacou que o Zé Ricardo pode fazer algumas mudanças, né? E mudanças interessantes aí. Uma, pelo menos, eu acho interessante, que é a entrada do Riquelme. Ele treinou com o Riquelme na lateral esquerda, e outra mudança possível é o Gabriel Peck, que aí já não me agrada tanto. E o time do Vasco ficaria assim, ó: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Riquelme. No meio campo aí, Yuri Lara, Zé Gabriel, Nenê, Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel. Esse é o provável time do Vasco. Na frente, eu não mexeria no último jogo, né? Continuaria com Eric e com Figueiredo e com Raniel. Acho que o campo atrapalhou. O time foi horroroso? Foi, mas eu acho que esses jogadores mereciam mais uma oportunidade aí como titular em São Januário. O Eric, tanto o Eric como o Figueiredo. E o Raniel é o nosso titular. Eu não votaria com o Peck, na minha opinião. Mas a entrada do Riquelme eu acho fundamental. Também pelos dois volantes que a gente tem. Juninho não vai jogar. O Juninho é um cara que encosta mais na frente, que tenta alguma tabela, né? Pode ser aquele elemento surpresa. E o Yuri Lara e o Zé Gabriel não tem essas características. Quando eles vão pra frente, eles se embolam, né? Uns peladeiros na frente. A função deles é marcar. São dois pitbulls. Quando passa ali no meio campo, irmão, eles se embolam. Ele se embola, realmente se embola, e isso está dificultando aí o ataque do Vasco. Aí quando você ainda tem o Edmar, que também não apoia, que não marca, complica, por isso que o Vasco está criando pouquíssimas oportunidades. Então realmente acho que a entrada do Riquelme vai ser muito boa, porque aí vai ter os dois volantes para proteger, dá mais liberdade para o Riquelme, vai conseguir criar mais oportunidades encostando no atacante que jogar ali pelo lado dele, ora o Figueiredo, ora o Érico, ou o próprio Peck se entrar. Então algumas tabelas, o Nenê encostando, eu acho que vai melhorar bastante esse lado ofensivo do Riquelme. Pode prejudicar na parte defensiva? Pode, mas então coloca um volante ali para cobrir e tudo certo. Acho que essas mudanças aí vão ser legais e tomara que o Vasco possa fazer uma grande partida e ganhar esse jogo aí pra gente encostar lá no G4 e ter uma boa atuação. Porque se não tiver e não ganhar o jogo, eu acho que dificilmente aí dá para acreditar no trabalho do Zé Ricardo e ele tem que ser demitido. Mas é o que eu falei, difícil acreditar quando você tem um presidente chamado Jorge Salgado. Vamos seguir o nosso vídeo aí, né, família vascaína, porque outra torcida organizada do Vasco se manifestou, né, a Força Jovem, e a gente vai ler o comunicado aqui que eles colocaram no Instagram. Tá aí, ó. Qualquer cobrança se inicia com diálogo, e nesta terça-feira, né, dia 26, a Força Jovem do Vasco se reuniu com as lideranças do elenco, com o treinador Zé Ricardo e a diretoria administrativa. Tivemos uma conversa franca e passamos a insatisfação da torcida para todos os presentes. Entendemos que os jogadores são os menos culpados por estarmos nessa situação. Porém, também entendemos que só eles podem tirar o Vasco dessa situação, levando em consideração que a janela de transferência só abre em junho para novas contratações. A cobrança foi importante e agora todos estão cientes dos seus compromissos, responsabilidades e consequências. Principalmente o presidente do clube, Jorge Salgado, que até agora demonstrou não entender nada de futebol e ignora a opinião dos torcedores. Amanhã em São Januário já é uma oportunidade de virar a chave e pôr em prática tudo que foi debatido com o consentimento de todos e ganhar ou ganhar. Importante dizer também que nossa luta para voltar aos estádios segue todo vapor, que nossas atitudes estão sendo feitas para que nada possa prejudicar. Tendo em vista a perseguição com a nossa torcida, um novo conceito, tá aí a nota oficial da reunião da Força Jovem. Legal eles colocarem aqui, né, que o Jorge Salgado realmente não entende nada de futebol e uma visão interessante também que os jogadores realmente são menos culpados, mas realmente é fato. Só eles podem trazer de volta ao Vasco a elite do futebol brasileiro. É difícil acreditar nessa situação porque o time do Vasco é limitado, é fraco. Se não chegar os reforços, vai ficar difícil, como a gente falaram aqui, na janela. Outro ponto interessante também que a gente vai ter o garoto do Josh, né? Amanhã, o Carlos Palácio vai estar no banco de reservas aí. É um presente da 777, né? O Vasco não teria condições de trazer o Palácio. Com o dinheiro aí da 777,
trouxe esse jogador, que foi um jogador realmente muito interessante lá no Chile, no União Espanhola, mas que aqui no Brasil não mostrou absolutamente nada, família vascaína. Então tá aí, essa é a movimentação do Vasco nessa semana, um jogo muito importante hoje, e sábado também tem a votação da SAF. Vamos ver o desempenho do Vasco hoje. É o que eu falei aqui, difícil acreditar na união dos jogadores com diretoria, com a torcida, quando você tem aí um presidente chamado Jorge Salgado, que na minha visão, quanto pior, melhor, porque ele quer implementar a SAF e precisa aí do clamor popular. Então, se tiver essa merda, o torcedor vai fazer o quê? Vende logo. É isso. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.